Bom, boa noite a todos. Um breve depoimento, vamos dizer assim, sobre o conto. E no segundo Seminário Internacional Guimarães Rosa, realizado aqui pela PUC Minas, em Belo Horizonte, em 2001, eu apresentei, junto com outro colega, um estudo sobre Sarapalha. Foi até o meu primeiro estudo sobre a obra mesmo, que eu sempre vinha dedicando só ao arquivo. E é o texto que está disponível para vocês, enviado aí pela equipe do IEB, que é Sarapalha, Roteiro de Doença, Natureza e Amor. Nesse seminário de 2001, teve apenas 2 trabalhos sobre Sarapalha. O outro era um colega da UFES, que é o Raimundo Carvalho, que apresentou o título Visões da Maleita. E eu vou falar assim, muito rapidamente, que é um texto muito interessante também, numa outra vertente diferente da minha, que ele começa falando como que domina ainda, né, a visão eugenista. A visão eugenista é aquela que acredita que o desenvolvimento só é possível, né, através de raças superiores e a um outro tipo de clima. Então, no Brasil, tinha essa ideia que não se desenvolvia a sociedade brasileira devido ao clima e as misturas de raças inferiores proliferando, assim, uma população preguiçosa, ociosa, indisciplinada, pouco inteligente, né? E essa visão, que é do início do século passado, século XX, ela ainda, de certo modo, perdura muito, né, com essa visão estereotipada do povo brasileiro, né, que não gosta de trabalhar. E o europeu tinha muito essa concepção, né? E é interessante que a própria literatura brasileira traduziu muito essa visão eugenista. A gente vai encontrar isso até em Jorge Amado, no livro Seara Vermelha, que ele fala dos retirantes nordestinos, homens indolentes e incapazes. É a mestiçagem. Então, como nós estamos iniciando a leitura de Sarapalha, eu acho que é importante trazer essa visão eugenista que ainda perdura na sociedade brasileira e justificando a ausência de desenvolvimento ao clima e a mistura de raças, né? As raças inferiores, sobretudo. O Raimundo Carvalho vai abordar como que o Guimarães Rosa flerta com outros autores na confecção de Sarapalha. Primeiro flerte vem em Magma, né, quando ele vence o concurso, em 1936, que um dos contos é justamente a Maleita, que ele vai retrabalhar. E Afonso Arinos, que é um escritor de 1868, advogado, político, ilustre, né, de família tradicional brasileira, ele vai escrever vários contos, e um deles chama Assombração. Inclusive, a cantiga de epígrafe em Sarapalha, que é canta, canta, canarinho, ai, 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 não cante, ai, ai, a barra do dia aí vem, ai, 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 coitado de quem namora. Esse versinho, a barra do dia aí vem, ai, 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 coitado de quem namora, é o primeiro verso do estribilho entoado pelo tropeiro José Paulista, personagem do conto de Afonso Arinos, Assombração. E ambos vão falar
de delírios, de febres, só que com enredos distintos. O Arinos vai falar sobre as forças sobrenaturais e o Guimarães Rosa vai falar sobre a malária. O Arinos começa o conto falando à beira do caminho e o Guimarães Rosa começa o conto falando à beira do Rio Pará. Mas não é só com antigos contos, né? O Maleita, que está em Magna, que é intratextual, que ele vai flertar e vai retrabalhar, não só com Afonso Arinos, mas ele também vai flertar com esse livro aqui, ó, que é 3.000 milhas através do Brasil, que é um viajante inglês, James Well, que vai descrever no Rio Pará, no Paropeba, a expedição teve grandes baixas por causa da malária. E isso em 1873. E o Guimarães Rosa vai estar justamente na década de 30 em Itaguara, que é onde vai passar o conto Sarapalha. Em 1938, de certa forma, estava muito controlada a malária. Então, os estudos já haviam mostrado que aquela indisciplinação, aquela indolência, aquela ociosidade, né, do brasileiro tinha outros motivos, não era questão de mestiçagem. E eu até perdi como é que é. Bom, até em 1938, a malária estava, de certa forma, controlada no país. Mas, a partir de 1938, ela explode e como uma grande endemia, que coincide justamente ela vai explodir em 1958, que coincide com o governo do Juscelino Kubitschek. Então, assim, para vocês terem uma ideia, era a endemia mais importante no país. E, por incrível que pareça, ainda hoje, segundo a Fiocruz, se morre 400.000 pessoas por ano de malária. E, quer dizer, Guimarães Rosa está lá em Itaguara, né, justamente nessa época, e o município não chamava Itaguara, ele chamava Pará dos Vilelas, que o nome se deve a uma família tradicional, né? E que registra o nome da cidade da Santa Prodoeira, que era Nossa Senhora da Conceição. A comunidade depois passa a ser conhecida como Conceição do Pará, por conta desse rio que corta a cidade, que é onde vai dar justamente a cena, né, do conto Sarapalha. E Pará dos Vivelas foi uma região muito atingida pela malária. Inclusive, toda a estagnação da comunidade, do lugarejo, foi devido à própria doença. E a capital de Belo Horizonte ia ser construída na área dessa comunidade, porque era ponto de parada de tropeiros e boiadeiros, porque havia muitos moradores, fartura de recursos, mas as epidemias de malária tornaram tão constante que afastaram completamente essa possibilidade de sediar a capital mineira. Então, assim, é dentro desse contexto que o Guimarães Rosa vai desenvolver o conto que ele já vinha trabalhando na década de 30, né, com a publicação, com o vencimento do concurso em Magma. E, além dele, ele vai flertar com mais 2 escritores que vão abordar a questão da malária, que eu não conheço.
o texto desses dois escritores, o Raimundo de Carvalho, que é esse colega da UFES, que vai citar o texto Calunga, de Jorge Lima, e Maleita, de Lúcio Cardoso. Então, com certeza, Guimarães Rosa também leu esses autores. E um terceiro, que é o Mário de Andrade, porque o Mário de Andrade vai apresentar uma visão idílica da doença. E de certa forma, esses autores trazem muito ainda essa ideologia eugenista e não traduzem o drama real da Maleita, que está muito distante dessa visão de preguiça. E aí eu acho que entra a contribuição do Guimarães Rosa, que ele começa a traçar o quadro dessa doença, o quadro clínico dessa doença. E antes dele traçar o quadro clínico, ele começa mostrando como que esse lugarejo que foi tomado pela malária, as pessoas saem, né? E ao sair do lugarejo, né? A natureza ocupa aquele espaço. E tem uma descrição, para mim, a descrição mais bonita que eu vi até hoje sobre uma sucessão ecológica, que é como ele vai descrevendo como é que vai haver a taperização daquele lugar, né, ignoto, à beira do Rio Pará, que é o processo de recolonização das espécies vegetais que vão ocupando sucessivamente, gradativamente, o terreno que até então era ocupado pelos seres humanos. Com a debandada geral da comunidade, então, a natureza retoma sua força pujante e vai sucessivamente ocupando. E ele descreve esse processo de sucessão ecológica de uma forma assim brilhante, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês antenarem para essas descrições na leitura. Então, isso comprova a taperização. Resta na comunidade os dois primos, que são fazendeiros decaídos, né, que traduzem também toda uma relação patriarcal ali. E no meio desses dois primos tem uma mulher que chama Luísa, que representa essa mestiçagem, ela é cabocla, e tem o remanescente da escravidão, que é uma nega que vai atender os dois primos e o negrinho também. Então, assim, toda aquela concepção de uma sociedade ainda patriarcal está muito presente ali no conto. Mas ele ultrapassa essa visão eugenista e vai mostrar, como disse aí, esse quadro clínico da doença. Esse é outro ponto alto do conto, que ele vai... Primeiro, eu quero falar com vocês que a malária ela é transmitida por um vetor, que é um inseto, que chama anófilis, ou bicho palha, mosquito palha. O anófilis é do mesmo parente, da mesma família do culex, que transmite a dengue. Mesma família, mas são espécies diferentes. O anófilis é um inseto, um dípterozinho, né, 2 asas, pequenininho, e que é nele que se dá a reprodução de um protozoário que é o responsável pela malária, que é o plasmódio. Nós temos 4 plasmódios, né? O plasmódio vivax, plasmódio falciparum, no Brasil. Então, esse parasita, para ele reproduzir, ele precisa de 2 hospedeiros. Um hospedeiro é o próprio inseto,
que é o anófeles, que é esse pernilongo, que é o mosquito. Então, é no pernilongo que vai dar a reprodução sexuada do parasita, que é o plasmódio, tem um parasita. Plasmódio macho, plasmódio fêmea, copulam, põe ovos. Então, essa fase da reprodução sexuada ocorre dentro do inseto. Mas a outra fase, que é o hospedeiro intermediário, que é muito importante, que é os mamíferos, né? E no caso aí, nós, seres humanos, vai acontecer a fase assexuada da doença, que acontece. E ao sugar o sangue, o mosquito, ao sugar o sangue da pessoa, ele adquire a forma larvária e no trato intestinal do mosquito vai acontecer o ciclo completo com a fecundação e a postura de ovos. E ele, ao picar a pessoa, ele injeta as diversas fases que tem. Eu não quero entrar muito em detalhe, não, porque é muito nome. Mas o importante é isso, saber que tem 2 hospedeiros. O vetor, que é o mosquito, que é o anófeles, e o definitivo, que é o ser humano. E 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. E a única que suga o sangue é a fêmea. O macho não suga sangue. O macho, ele não é hematófago. A fêmea que pica o ser humano. E ela é fundamental o sangue. Ela pode, a cada repasto, sugar de 1 a 2 ml cúbico de sangue, só numa refeição dela. E esse sangue é fundamental, porque só vai haver maturação dos folículos ovarianos com o sangue sugado. Se ela não sugar o sangue, não há postura de ovos, porque não há maturação dos folículos ovarianos. Então, assim, isso é muito importante. Ela suga primeiro para depois fazer a postura de ovos. E ela faz a postura de ovos em um ambiente aquático, ambiente externo. E os ovos também são muito interessantes, é diferente do Culex, que transmite a dengue, e é muito interessante também a estrutura dele, como que ele sobrevive, as fases. Então, é ovo, larva, pupa ou crisálida e a fase adulta. Então, tem a complexidade dessa doença é muito interessante. E como que está super adaptado aos animais. Só que no ser humano, nós quebramos esse ciclo e penetramos, a doença desencadeou um processo que vai se manifestar primeiro de que forma? Calafrios. Esse calafrio é só de ordem subjetiva, porque a temperatura já está em ascensão no corpo, mas a sensação que temos que a gente está sentindo frio, mas a temperatura está em elevação, por isso que ela vai dar esse calafrio que é subjetivo. Então, ele começa a tremedeira, a pele fica fria, os dentes começam a bater, o corpo é sacudido por tremores. O Guimarães Rosa vai fazer a descrição desse quadro clínico, que é justamente em 3 etapas, de uma forma brilhante. Depois desse primeira fase, que é do calafrio, vem a fase do calor, né? Que a temperatura já atingiu 40, 41 graus, então vem aquelas ondas de calor enorme, com cefaleia, com dor de cabeça intensa e, às vezes, com delírio, que a gente vai observar no conto. E a terceira fase é a fase do alívio, né, que é a sudorese, que passa imediatamente a dor de cabeça, há uma transpiração intensa. E esse ciclo da doença, né, ela vai coincidir com o ciclo da natureza, porque para ver o
o mosquito tem que haver todo um processo de reprodução, primeiro, do vetor, que é o mosquito. Segundo, de ter uma pessoa contaminada que está sendo transmitida através da picada, né, e sucção do sangue, o plasmódio de uma pessoa para outra. Então, assim, e como esse ciclo, ele vai variar de 24 a 48 horas ou até 36 horas, né? Que são conhecidas aí as febres terçã, a febre maligna, né? Que fala também, terçã maligna e tudo mais. Agora, os nomes populares da malária é o cesão, que é o que ele vai usar, né? A maleita ou mesmo a febre, que ele também usa. Ele usa a febre e o cesão. Muitas partes do Brasil tiveram uma limitação de penetração, principalmente no século XVIII, principalmente no sertão, por conta da malária. Tinha áreas que não penetravam por causa da malária. Para vocês terem uma ideia, durante a Primeira e Segunda Guerra, vários exércitos foram dizimados com a malária. Há um caso notório na Segunda Guerra, na Itália, que a cidade inteira de Monte Cassino foi bombardeada e transformada toda aquela região em pântanos, com as chuvas, né? Então, aquilo tudo ficou alagado, criando um ambiente favorável à reprodução do mosquito e, consequentemente, tendo o plasmódio da doença. Tanto que houve 100% de morbidade em Monte Cassino, na Itália. Isso é conhecido, essa história de Monte Cassino. E eu conto isso também porque agora, durante a pandemia, o que a gente ouviu muito falar foi da cloroquina. A cloroquina é um medicamento usado para malária. Ele não é usado para Covid, né? Então, a gente ouviu muito o nome da cloroquina por conta disso. E, voltando ainda na questão aí da fêmea, que vai sugar o sangue, o Guimarães Rosa traz uma preciosidade que eu escrevo até no meu texto sobre isso, que é o zumbido que a fêmea faz após seu repasto. Que o zumbido muda radicalmente com o estômago cheio e o estômago vazio. Então, ele tem essa sutileza de percepção do barulhinho que faz no voo. Então, assim, eu não quero me alongar muito, mas eu queria trazer assim, um pouco da questão da malária, né, que quebrando essa eugenia que o povo brasileiro é um povo preguiçoso, ocioso, né? Mas, segundo, trazer que como ainda é uma doença muito presente, que mata muito. Terceiro, associar o ciclo da natureza com o ciclo da doença, né? E essa devastação que tem cada dia se aumentando mais no planeta, favorece a reprodução desses pernilongos, né? E nós vamos ter agora, com certeza, surtos enormes de dengue no país, que é outra espécie, né? O policídio. No caso aí da malária, é o anófeles, que é o que o Guimarães Rosa vai descrever. Então, assim, é só prestar atenção da escrita do Guimarães Rosa, como que ele foge a essa visão eugenista, como ele traz a doença de uma forma contextualizada no seu aspecto social, cultural e ambiental, né?
aquele povoado ignoto, com aqueles fazendeiros já, fazendeiros decaídos, né? Mostra as relações de parentesco, esses remanescentes da escravidão, e, nesse meio de tudo, como a natureza faz o contraponto, onde vai ter a morte, a natureza vai se revelar como a exuberância de vida, né? Ela reocupa aquele povoado ignoto, né? Ela explode, assim como a febre que explode no lugar. Então, é só assim, um breve comentário para introduzir a essa leitura que, segundo Guimarães Rosa, não é o conto que ele mais gosta, não gosta. Né? Ele escreve na carta para João Condé que é o que ele menos gosta de Sagarana, é o Sarapalha, mas eu acho que é de uma importância tão grande, porque ele traz essa dimensão da doença articulada com a natureza e o amor, né? E dentro de um quadro, de um contexto social, político muito importante no país, né? Que não foi por onde eu enveredei, por isso que eu cito o Raimundo de Carvalho aí, que traz esse contexto mais... e esse flerte do Guimarães Rosa com as outras obras do sertão, né? O Afonso Arinos, eu fiquei impressionada, para mim foi uma surpresa em grande, eu até fui ler esse livro da Valnice Galvão, que é Mínima Mímica, tem uma parte que é só sobre a sombra de Afonso Arinos, né? Como Afonso Arinos, que nasce em 1868 aqui em Paracatu, em Minas Gerais, vai influenciar toda uma geração, né? Inclusive Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, né? Então, é isso aí. Vamos iniciar a nossa leitura de Sarapalha, né? E... Então, é isso. Bravo!